Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de novos vídeos assim que eles forem sendo lançados aqui no canal, tá? Gente, antes que vocês perguntem, tá, o que foi no meu braço aqui, fiquem preocupados aqui no vídeo. Gente, jatobá, vocês sabem que o jatobá não bate muito bem na cabeça, né? Quem conhece jatobazinho. E aí, numa dessas dele, enfim, ele desceu rasgando meu braço. E aí, pra eu não pegar infecção nem nada, porque rasgou assim, né? Então, eu tô tendo que fazer uns curativos bem grande, bem bonitinho, pra não ficar com cicatriz nem nada, pra não pegar bicheira, enfim. Aquela coisa de sempre. Então, tá, não é nada muito absurdo, não. Jatobá sendo eu e Jatobá, gente, Jatobá aí, né? Tadinho, tá até aqui. Enfim, mas vamos que vamos pra energia da semana. Então, gente, esse vídeo vai ser bem diferente, tá? Do normal, por quê? Eu vou tentar, toda semana eu falo, vou tentar não ficar muito no astrologuês, vou tentar não ficar muito no astrologuês, e realmente eu vou tentar nesse aqui não ficar muito no astrologuês, mesmo porque não tem muita coisa astrológica pra falar. E de novo vou puxar, eu ando bem, né, gente? Eu ando bem opiniosa, mais do que o normal ultimamente, mas né, tô nem aí. Sendo bem sincera, gente, vocês até viram, né, quem tá me acompanhando no Instagram, eu tô tentando voltar mais ativa no Instagram, tá? Até por vocação mesmo, tá tendo um chamado pra eu me debruçar mais no Instagram, porque querendo ou não, as pessoas não têm muito interesse em profundidade, infelizmente, o que é péssimo, sendo bem sincero, o que é péssimo, porque uma das coisas que eu recebi, já falei, né, gente, não é só a minha filosofia de vida, mas que eu venho recebendo mensagens, e essa semana veio muito forte pra mim, de novo batendo na tecla dessa coisa que eu fico falando de falsos profetas, mas o que tá pegando e veio muito forte essa semana é que, infelizmente, as pessoas, essa superficialidade que as pessoas estão insistindo em manter, tá? Em manter e reproduzir, que tá extrapolando, aliás, tá extrapolando não, que extrapolou já, tá? Extrapolou para o campo espiritual, se tornou uma coisa muito perigosa, porque as pessoas, elas estão reproduzindo igual papagaio de pirata certos conceitos com extrema categoria e como se fossem profetas proferindo coisas que elas... já falei, gente, vou ser curta e grossa aqui nesse canal de agora pra frente, tá? Que elas estão tirando do cu, tá? Não vou nem censurar aqui o vídeo mais. Se o YouTube quiser censurar, fique à vontade. Ou então, que elas simplesmente estão tirando, sei lá, a pessoa fez a leitura de um livro só. Um livro. E aí tá falando como se fosse a grande sabedoria de todos os tempos. Ou então, participou de uma palestra, ouviu só um podcast, ouviu... um diz que me diz que ouviu de não sei quem falar, que leu um artigozinho. Gente, de novo, superficialidade, tá? Superficialidade. E as grandes sabedorias estão se perdendo, tá? As sabedorias dos grandes mestres. E quem são os grandes mestres, gente? Krishna, Buda, Jesus Cristo. Aquilo que eu... No vídeo, né, que eu falei de Seth pra vocês, sabedoria quemética dos egípcios, sabedoria... não só a sabedoria grega, né, mas... todas essas que eu falo pra vocês, que a gente precisa de chaves ocultas dos conhecimentos pra entender o que tá por trás, de trás pra entender as coisas, isso tá sendo perdido, tá? E perdido ou distorcido pra caber numa agenda espiritual abilolada. Porque eu já falei pra vocês, tem muita gente que está descobrindo a espiritualidade por agora e tá começando
e tá achando que é Wingardium Leviosa, tá achando que é Harry Potter, e tem uns que já conhecem há algum tempo, mas de novo, então, sei lá, com deslumbre espiritual e estão falando muita baboseira e estão se perdendo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, tá? Só que, infelizmente, as pessoas, elas não estão com vontade de se aprofundar em nada mais. Nunca tiveram, né? Mas isso tá complicado. Isso tá bastante complicado. E não adianta eu tentar forçar a barra de continuar com conteúdo profundo no YouTube, porque essas pessoas não vão... eu tentar forçar uma alimentação numa pessoa. Elas não vão querer. Não adianta. Então, eu vou ter que fazer um esforço extra de voltar pro Instagram com esses pequenos posts que eu fazia, tentar me matar energeticamente, tá? Claro, eu sempre tenho ajuda, né? Então, assim, eles já estão assim, mas a gente ajuda. Pra eu tentar fazer coisas pequenas pra essas pessoas que querem se manter no raso, mas pelo menos tentar informar de uma forma que não seja distorcida, de uma forma que seja mais que não tenha uma agenda bizarra por trás, tá? E de novo, esse é o meu viés, né? Porque vai que para algumas pessoas o meu viés é uma agenda bizarra, não sei, de novo, de acordo com aquilo que eu falo de autoridade espiritual, de acordo com a minha autoridade espiritual, com a minha visão espiritual das coisas, né? Enfim, eu tento ter uma visão mais evolutiva, autoeducativa, né? Você é o responsável por você mesmo. E para isso você precisa adquirir muito conhecimento e profundo, tá? E buscar e ter discernimento, gente. E ter discernimento. Não é ter conhecimento abilolado, que é o que acontece muitas vezes. Enfim, é aquilo que está escrito no meu site, tá? Onde tem os meus serviços. A chave para a sua transformação está em você. E só você é o responsável por isso. Qualquer outra pessoa que esteja envolvida no processo, inclusive eu, com os meus serviços, a gente está lá para te auxiliar e para te ajudar. A gente é uma ajuda, tá? Mas a gente não é a solução. A solução é sempre você. A solução é sempre e unicamente você. Ponto. Solução somos nós. Aquela frase... Gente, eu fico brincando, mas é verdade, aquele vídeo é genial. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. É real, tá? É real aquilo ali. Enfim, nossa, já comecei, né? Mas por que eu tô falando tudo isso, gente? Tá vendo? Tem muito a ver com a energia da semana, inclusive, tá? Com o vídeo da semana. Esse vídeo vai ser... que eu falei que vai ser um vídeo bem diferente. Esse vídeo vai ser um vídeo bem espontâneo. Porque se vocês... sim, tem a ver com o Instagram. Se vocês começaram a me seguir mais no Instagram, que eu comecei a postar mais coisas, que eu tava bem desaparecida, as postagens dessa semana estavam muito falando pra ficar mais pra dentro, um movimento mais interno, saber, eu até usei a seguinte expressão, né? Saber escutar o silêncio e participar menos da conversa. Fazer menos barulho na conversa. E aí tinham os oráculos que eu voltei a postar, né? Todos saíram falando de se juntar ao grande mistério, no silêncio, porque não tem nada definido, respostas indefinidas. Então, sim, nossa, mas vai costurando, que é uma beleza. Por que eu falei que eu não vou ficar muito no astrologuês? Porque não tem muita coisa de astrologia. Qualquer astrólogo que estiver falando pra vocês
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tarará, tarará. Volto a falar, está sendo irresponsável e mentiroso. Nossa, Luciana, quanta convicção? Sim. Não tem nada definido, gente. O mês de agosto é um mês, e tá me vindo principalmente com essa coisa do portal siriano, tá? Que aliás depois eu vou falar dele pra vocês. Mês de agosto, eu não tô falando que a gente tá numa energia muito elástica em 2025, principalmente a segunda metade de 2025. O mês de agosto, principalmente essa primeira semana, gente, aliás, essas 2 primeiras semanas tá me vindo, tá? Ainda tá essa energia de oco, me vem oco, tá? Oco, uma sala vazia, tá me vindo a sala vazia. Só que o vazio, gente, ele não é morto, pelo contrário, o vazio me vem aquela ideia de dark matter, energia negra. É aquela coisa que a gente desconhece, mas é de onde tudo pode acontecer. É onde tudo é criado. Então, se tem gente falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, desculpa. Ou tá inventando, ou tá canalizando uma possível linha do tempo de bilhões. De bilhões, tá? E aí, se você fixa naquilo, você tá cancelando as outras infinitas bilhões que podem acontecer. Você quer restringir tanto a sua possibilidade assim por causa da necessidade de controle? A gente tá tendo uma coisa linda no céu, gente, e nenhum astrólogo tá falando isso, nenhum, porque poucos falam de planetas anões, poucos, porque poucos têm conhecimento. Eu falei, conhecimento é chave, tá? E eu olho muito planeta anão quando essas coisas estão acontecendo. Já falei, eu amo planeta anão, gente, meu negócio é planeta anão, tá? Enfim, sou uma astróloga bem diferenciada. A gente tá tendo um encontro muito bonito no céu. Já tá acontecendo há um tempo, mas elas tá tendo um estélio, né, que eu brinco que é o carreta furacão, que é um planetinha atrás do outro, assim, juntinhos, que Vesta, Lilith e Juno, as 3 em escorpião, uma seguidinha da outra, tá? Que estão dando pra gente esse compromisso, tá? Com a nossa mudança, mas é um compromisso com a nossa mudança e com as pessoas que a gente quer com a gente, mas assim, baseado na nossa sombra, sabe? Eu fico emocionada, porque eu sou uma pessoa que faz trabalho de sombra com vocês, com essa coisa de integrar a sombra, gente. Não é pra gente mais parar, cancelar isso, sabe? A gente é um ser integral. É a gente abraçar a tristeza. A tristeza não é ruim. É a gente entender o que é a tristeza. A gente não julgar mais tristeza, a gente não julgar mais raiva, a gente não julgar... a gente abraçar sombra. Faz parte da nossa realidade. A gente abraçar momentos parados. Abraçar tudo que a gente julga... tudo que a gente julga. É tentar entender, tentar compreender aquilo. O que aquilo quer falar pra mim? Esses momentos de silêncio são isso. O que aquilo tá querendo falar pra mim? Quando a gente compreende, a gente lida com aquilo e entende. A compreensão, ela vem automática. E quando ela vem automática, aquilo se resolve. A resolução dos problemas, elas acontecem através da compreensão. E não do martírio de ficar, meu Deus, eu preciso compreender, eu preciso... Não! Eu preciso compreender para consertar. Não é para consertar, é compreender do ponto de vista de compaixão. Por compreender, para entender de onde está vindo. E não para consertar, para melhorar, para consertar, para melhorar. Quando você quer consertar e melhorar, você já está rejeitando. Quando você rejeita, mais forte vem aquilo. Vocês estão entendendo? Então a gente está numa energia... Por isso que eu falo, essas 3 falando juntas, é esse compromisso... Com a sombra, eu falo com a sombra, com a dor, porque é pra te lembrar, cara, tudo que você passou pra você estar aqui hoje. Você vai ter que passar sempre tudo isso, toda vez que precisar ter um olhar espiritual da vida. Você realmente quer isso mesmo? É aquela coisa que eu falo, né? A gente tem 2 tipos de aprendizado, pela dor e pelo amor. E ao contrário do que as pessoas pregam, porque isso é uma crença limitante da humanidade,
A humanidade precisa aprender pela dor, a humanidade precisa aprender... Não precisa, não precisa. A gente não precisa. É uma escolha. A gente só aprende pela dor se a gente fica rejeitando a sombra. Essas três falando isso é exatamente isso. Vocês querem continuar aprendendo pela dor? É a escolha de vocês. Tudo é escolha, tudo é livre-arbítrio na vida, gente. Já falei, tudo é dualidade, até o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele existe, mas ele não existe. Ele existe do ponto de vista de que você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, as escolhas são suas. Mas ele não existe do ponto de vista de é inevitável a evolução. Isso não tem como você escolher. Isso não tem como você escolher. Tudo evolui. Não tem como você escolher, eu não quero evoluir. Não. Não tem como. Agora, o como vai sempre acontecer. Porque a gente é sempre obrigado a fazer esse movimento. De sair da fonte, ter uma experiência e reportar de volta pra fonte. É isso. Isso é evolução. Tá? E também tem, de novo, outra coisa envolvendo o planeta anão que é muito bonito, e isso vai ficar durante muito tempo, gente. Muito tempo, porque são planetas anões que tem uma... Planetas anões, a maioria, né, tem órbitas muito lentas. Muito, se vocês acham Plutão e Urano lento, bota mais lento nos outros, tá? Urano, que é lento, que acabou de entrar em Gêmeos, ele tá a 0 graus de Gêmeos, tá conjunto com Sedna, que também tá em Gêmeos, a 1 grau de Gêmeos. Eles vão ficar ali, gente, um tempão, por anos, tá? Enfim, quebrando muitos paradigmas a respeito das nossas interações. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a hora da gente não se enganar mais é agora, tá? A escolha de não ser enganado mais é agora. É agora. Essa noção do poder da consciência é agora. Pelos próximos anos e começando agora. Já começou há um tempo, né? Que essa conjunção já começou há um tempinho. Mas tá muito forte. Tá muito forte. A gente também tem Eris falando com Cupido. Gente, umas coisas muito bonitas acontecendo, tá? Em termos de planeta anão. E muito falando dessas coisas do poder da interação. Que interação? Qualquer tipo de interação. Do som com o silêncio, de você com o externo, de você com o interno, qualquer coisa que tenha a ver com troca, gente. Com troca, luz e sombra. É esse movimento. É esse movimento que lembra o quê? DNA, subida com Kundalini, luz e sombra, pulsar da vida, pum, 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 pum. Gente, é a troca. Vida é troca, vida é osmose. É essa eterna busca pelo equilíbrio. É o que está acontecendo, tá? Só que para isso a gente precisa escutar, saber escutar. Por que eu falo saber escutar? Porque no momento isso está em desequilíbrio. A gente até então só soube rugir, não tá me vindo nem falar, é rugir. Ainda mais porque a energia tá muito leonina, muito egóico, o ser humano muito egóico, vibrando muito no ego. Já falei, o ego não é algo ruim, mas é tentar equilibrar. Quem não assistiu o vídeo que eu postei falando do arquétipo de Seth, tá? Toda essa coisa, Seth, Osíris, Horus, Ísis, assistam. Se eu lembrar, eu vou postar no card para clicarem lá, tá? É essa busca pelo equilíbrio, para que a gente consiga viver no plano da matéria. Isso tudo está muito em jogo para que a gente construa esse novo futuro, onde, e quando eu falo esse novo futuro, é um futuro para a Terra, tá? De vibração mais alta, ascensionada, mas esse futuro da Terra de vibração mais alta, ele nada mais é do que um reflexo da soma do futuro de cada indivíduo. Então, portanto, todavia, tá? Todavia não, consequentemente, tá? A gente tem que primeiro não, gente. A única coisa que a gente pode fazer, não é primeiro, é a única coisa que a gente pode fazer. O coletivo, ele é uma consequência. Não fiquem com pensamentos grandiosos, porque é isso que está deixando muita gente
ansiosa e com pensamentos errôneos a respeito de qual é o meu propósito, eu quero ajudar a sociedade, qual é o meu propósito, eu tenho um papel na sociedade, qual é o meu propósito, eu sou o Superman, qual é o meu propósito, eu sou a Supermulher. Não fiquem com isso, porque quando vocês ficam com esses complexos de grandiosidade, vocês paralisam e não conseguem fazer nada, tá? Porque aí é coisa demais, porque aí você acha que tem que salvar os ursos polares, você acha que tem que tirar o microplástico do oceano, você acha que tem que salvar a floresta amazônica, você acha que tem que tirar todos os pobres da pobreza, você acha que tem que limpar todos os rios de Bangladesh. Para com isso. Segundo, você cai na armadilha do ego espiritual, porque você começa a achar que você é o Buda reencarnado na Terra. Que, aliás, eu tava até comentando, não sei com quem, que eu fico relendo um monte de livro antigo, comparando tradução com tradução com tradução, e eu estou relendo uma tradução do Dhammapada, que é o livro do budismo, né, em sânscrito. É a primeira tradução do sânscrito para o português. Todos os outros livros traduzidos por português era traduzido de não sei aonde, do francês para o português, do inglês, do não sei o quê. Esse é direto do sânscrito para o português de Portugal. E é feito por um estudioso mega tops, não sei o que lá. Sendo bem sincera, você vê o tanto de distorção que foi feito ao longo dos anos, tá, pela humanidade para adaptar o conceito do budismo para o que o ser humano sempre quis, para o ego humano, que você fica horrorizado. Essa história de que tem um Buda que sempre reencarna no Tibete para representar o Buda, isso não existe, tá? Sendo curta e grossa. Primeiro que eu nunca acreditei nisso, eu sempre achei isso... Quem é budista, me perdoe, eu sempre achei isso balela. Sempre achei isso balela. Ter o escolhido que fica lá... Desculpa. Isso não existe. E aí você pega os negócios lá em sânscrito, tem nada disso mesmo. Fala que todos somos Budas. Todos. O Buda nada mais é que um iluminado. E aonde um Buda encarna, ou seja, onde um iluminado encarna, ele ilumina as pessoas em volta. Tem alguma coisa falando de um Buda específico que encarna no Tibete, sempre fica reencarnando para mandar nos outros? Elelê, hein, gente? O que uma tradução faz? Tá vendo o quanto é importante ir nas sabedorias antigas? Tanto que é importante entender as coisas como elas são lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo. O tanto que quando a gente mexe com essas coisas e vai... a gente tem que ser sério. Não é ficar só repetindo disso, daquilo, sendo tipo... tese de brasileira, né? Tese de mestrado, doutorado brasileira. Sim, estou falando mal. Que é só repetindo. Segundo fulano. É só citação. Não tem nada de original. Nada. Se você tentar fazer uma coisa original e provar, nossa, sua tese nem passa, você é execrado. Então, assim, né? Complicado. E não vem falar que isso não existe, não, porque existe, porque eu fui vítima disso em faculdade. Tá? Então, assim... Voltando. Tá vendo? Um tanto de coisa acontecendo. É muito sério. É muito sério lidar com a espiritualidade. A gente tem que estudar muito antes de ficar falando coisa. É isso que eu tô falando, é o poder do silêncio antes de ficar falando, tá? Antes de ficar propagando, ainda mais se você quer ser um guru, o exemplo. Você quer ser o exemplo? Viva o exemplo. E outra, é aquilo que eu falo, Jesus Cristo queria ser exemplo de alguma coisa? Não, ele só era ele mesmo. As pessoas que tomaram ele como exemplo. Quem é exemplo nunca deseja ser exemplo. Se a pessoa tá assim, olha... Então, eu sou um exemplo, eu quero ser exemplo. Ela já não tá sendo exemplo. Que o primeiro exemplo que você tem que ter é humildade. Essa pessoa não tem. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim,
essa coisa que eu tava falando do complexo de grandeza, tá? Essa coisa do complexo de grandeza. Não caiam nisso. Que, aliás, muita gente está sendo... Eu não falei de ataques espirituais. Tem muita gente sendo espiritualmente, inclusive e principalmente médiums, tá? Que estão sendo espiritualmente atacados nessa parte frágil deles. Estão completamente obsediados e abilolados, tá? Começando a falar e sendo, gente, chamado para podcast. Que tem milhares de pessoas assistindo. Que milhares? Milhões de pessoas assistindo e acreditando na pessoa. Que ele é a reencarnação de Allan Kardec. Que ele é a reencarnação de Helena Blavatsky. Que ele é a reencarnação de não sei o que lá. Que isso, que aquilo. E a pessoa começa a falar um monte de absurdo. E finge que tá incorporando a pessoa ali na frente. E fica falando assim, como se estivesse encarnando espírito. E tarará, e o povo cai. E o povo cai. Numa pessoa que tá ou fingindo, ou incorporando alguma coisa que não é o que ela tá falando que ela tá incorporando. Que tá ali de brincadeirinha. O que é pior ainda, na minha opinião. Tá? Tudo por causa de ego. Gente que antigamente era séria e se perdeu. Tá se perdendo. Porque caiu no deslumbre. Porque o buraco tá ficando cada vez mais fundo e as pessoas não estão conseguindo acompanhar. Tá? Justamente por causa disso. Porque não estão conseguindo parar para ter esses momentos de escuta, de autoescuta, para se manter nessa autonomia espiritual. Essa coisa que eu falo do próprio cerne, gente. É muito importante a gente ter um cerne próprio, tá? E aí, esse mês, o que eu sinto mês de agosto, tá? Então, assim, não tem nada definido ainda. Nada. Então, não acreditem em pessoas que falam que tem. Portanto, é importante manter a consciência de vocês consciente. Eu sei que é ridículo falar isso. Mas não fiquem vibrando no medo, tá? E ansiedade é medo, tá, gente? É aquela frase clichê, mas não é à toa que é clichê. O clichê funciona. Depressão e medo, né? É você se apegar numa frustração de um passado que você não controla. E ansiedade é você se apegar num medo de um futuro que você também não controla. Então é manter essa consciência do presente. Que a gente vive no presente, tá? De novo, lembro as coisas que eu falei. Controla. Vamos aprender a largar um pouco a mão do controle. O ego, ele não tem muito controle de coisas superiores. Ele tem controle das coisas materiais, do que você consegue controlar a massa. E muito do que você controla são as suas faculdades físicas. Coisas que você já não controla, gente, pra que ficar insistindo, tá? Você controla política externa? Não. Agora, você controla como que você interage, o quanto que você vai ser afetado, isso você controla. Segunda coisa que eu falei, até falei do portal de Sirius, que eu ia falar mais pra frente. Se vocês estão me acompanhando no Instagram, falei que eu desenvolvi uma leitura especialmente para o portal siriano, tá? Quem tiver interesse de marcar consulta comigo, tem meu telefone por aí, tudo mais. Só que, assim como eu falei no Instagram, e para esse ano eu acho que vai ser um portal bem importante, bem diferente.
Vai ser assim como a leitura de desafio kármico, ela é gravada. Ela não vai ser ao vivo, igual as outras leituras. Por causa da conjuntura necessária para fazer a leitura. A forma como eu a desenvolvi, tá? Para ser feita. E outra coisa também que eu falei lá, para quem ainda não assistiu lá, mas tá assistindo aqui, aproveitem o mês de agosto para fazerem atendimentos comigo, de qualquer tipo que vocês queiram, porque em setembro eu vou reformular os meus preços, eles vão subir, tá? Porque tá tudo subindo, meus preços não sobem há muito tempo e eu preciso subir eles, tá, gente? Sendo bem sincera. Então já tá dado o recado aí. Só pra vocês não se assustarem se vocês virem lá o preço. Que deu uma subida. E aí, como eu tava falando, do portal siriano, tá? Que é no dia 8 de agosto. Até lá, como eu falei, eu sinto que as coisas não estão muito definidas, tá? Não estão muito definidas. Porque a partir desse portal é aquela renovação com o nosso propósito. Os nossos votos com os nossos propósitos. Só que essa renovação desse ano eu acho que vai ser diferente. Porque eu sinto que como a gente tá com essa coisa mais espiritual, é como se a gente sentasse com o nosso... Antigamente, era um sentimento de eu preciso fazer isso. Era uma renovação de votos mesmo, sabe? Igual quando você renova um casamento, esse povo faz renovação de votos de casamento. Vamos lá, sei lá, vamos pra... Gente, eu sempre falo Jurereruru. Como é que é o nome dessa praia? Ah, gente, não sei. Jurerê alguma coisa, mas eu falo Jurereruru. Lá vamos para Fernando de Noronha renovar os nossos votos. Eu te amo, seja fiel, tarará, tarará. Depois de tantos anos de casado. Eu sinto que geralmente era assim, tá? Mas nesse ano em específico, o que eu sinto? É como se você sentasse com o seu eu superior, energeticamente, e falasse assim... Pegasse a planta baixa, planejamento da sua vida e falasse, olha, vamos ver. Se tivesse a chance de refazer algumas coisas. Tá vendo isso aqui? Massa. Isso aqui eu acho que ia ser legal, mas isso aqui não funciona mais, não gostei. Que tal eu experimentar isso aqui? Tá, vamos dar uma chance, vamos ter uma elasticidade no planejamento, sabe? Você não vai renovar energeticamente. Eu vou tentar isso. Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer isso. Não. É uma chance realmente de pegar a borracha e apagar a planta baixa do negócio, sabe? De conversar com você mesmo. De sentar com seu parceiro, que é você mesmo, e falar assim, vamos discutir esse casamento antes de renovar? O que tá funcionando, o que não tá? Pra antes de renovar a gente ter certeza, sabe? Pra experimentar arrumar umas cláusulas. Me vem muito isso, essa energia desse ano. Por isso que ainda não tá muito definido, tá? E aí, gente, essas primeiras semanas, e é por isso que esse vídeo tá sendo bem diferente, vai ser bem diferente, tem uma pilha aqui de cartas que eu vou tirar pra vocês. É uma semana pra gente ser muito espontâneo. O que me vem é a espontaneidade. Explorar muito a espontaneidade. Essa coisa de continuar ouvindo vai ser muito importante. Continue ouvindo o que o mundo tá querendo falar pra vocês. E quando eu falo mundo, não é notícia, não. Essa coisa das interações são muito importantes. A forma como você está interagindo, o que está interagindo com você, o que aquilo quer falar com você e como que você está respondendo. Tudo isso, a gente está falando de coisas kármicas, desafios kármicos, o que você ainda precisa trabalhar, ou como que você deseja trabalhar aquilo. E eu, de novo, sempre me pego de exemplo pra vocês. Eu sempre me pego de exemplo, tá? Tô aqui pra dar cara a tapa, já falei. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito só. Muito só. Não no sentido de, ai, que tristeza, Luciana, muito só. Não, eu sempre fui uma pessoa muito lobo solitário a minha vida inteira.
Sempre fui muito bem comigo mesma. Eu sozinha. Graças a Deus, porque senão eu teria sofrido uma vida inteira. Né? Porque eu já falei. Tanto que eu fui esquisitinha e não sei o que lá. E a vida inteira, o povo tentando fazer bullying. Então, assim, eu sempre fui muito, extremamente fora da caixa. Se eu não fosse uma pessoa que gosta da solidão, que me importasse com amizades e amor dos outros, eu tinha sofrido uma vida inteira. Porque eu ia querer aprovação, sendo que eu não tinha de ninguém do mundo, né? Então, assim, se a única aprovação que eu precisava era a minha, porque eu sempre fui muito de eu comigo mesma, então, tranquilo, né? E ao contrário da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas já estão no movimento inverso, de sempre gostarem muito de estarem de estarem com outros, procurarem amizades, procurarem isso, procurarem aquilo, e aí começarem a passar por desafios kármicos que elas precisam começar a aprender a ser um pouco mais só, aprender a estar bem com elas mesmas, serem mais felizes elas mesmas com elas mesmas, sabe? Se aceitarem mais sozinhas. Eu já sou o oposto. Principalmente de uns anos pra cá, os desafios kármicos começaram a surgir na minha vida. É assim, Luciana, você precisa aceitar ter gente na sua vida. Não pode? Não pode? Não pode? Massa, ser o lobo solitário. Uhul, que lindo que você tem essa coisa de ser você com você mesmo. Se tiver um apocalipse, não tiver ninguém, você tá bem. Mas tem gente no mundo e não pode ser assim. Então a vida começou a me forçar a ter convivência. E de uns tempos pra cá, gente, começou demais. Mas demais. Que tá assim, que eu ando meio até de saco cheio, sendo bem sincera. Mas é o tal negócio, é me tirar da zona de conforto. E eu não posso. De ficar assim, ai, não pode. Que saco, Luciana, que saco. Não pode ser que saco. E aí eu tô falando não pode ser que saco, por quê? Porque eu tô entendendo o que a vida tá tentando me colocar. É jogar desafios pra falar, Luciana, como que você tá interagindo? Porque isso é uma coisa que você precisa. O que tá acontecendo? Como é que você tá agindo? Você tá voltando para padrões antigos? Se tá, por quê? Por que você tá voltando? O que tá te fazendo voltar? E é com qualquer pessoa? É que tipo de pessoa? É que tipo de atitude que tá te fazendo voltar para padrão antigo? Por quê? E como é que você tá agindo? Então, é esse tipo de escuta, gente. É esse. E que tipo de padrão antigo? Porque não é todos. E como que você tá agindo? Como é que você vai agir? Você tá tendo consciência do que tá acontecendo? Sabe? Sai um pouco da zona de conforto. Equilibra isso. Vocês estão entendendo? É esse tipo de coisa que é pra gente aprender a escutar. Tá? É pra gente aprender a escutar. E aí, de novo, pra isso, a gente tem que abrir espaço pra espontaneidade. É uma energia muito infantil nesses próximos dias, tá? Esses próximos 15 dias. Criança é muito espontânea. É a gente permitir a vida... Lembra que eu falei uns tempos atrás? Espere o inesperado. É a gente permitir a vida ser espontânea com a gente e a gente também ser espontâneo com a vida, tá? É a gente também não ficar com a guarda muito em pé, não. E pra gente ter espaço pra espontaneidade, é por isso que a gente não pode ter controle, querer ter controle de tudo. Porque me vem o 2 de ouros, sabe? O 2 de ouros, o 4 de ouros do tarô. O 2 de ouros geralmente é representado por um bonequinho com 2 bolinhas, né? Vou pegar 2 esferas aqui. Com 2... O melhor é que eu tenho 50 esferas na minha mesa, eu fico assim, pegar 2 esferas, eu não sei qual... Nossa, cabelo na minha boca. Não sei qual esfera que eu pego, porque é tanta que eu tenho aqui. É porque eu quero pegar mais ou menos 2 do mesmo tamanho. Vou pegar uma linga Shiva e o quartzo rosa. Com 2 esferas assim, né? Jogando. Tentando equilibrar uma com a outra. Se você tá com a mão o tempo inteiro ocupada tentando equilibrar 2 bolas, a hora que aparecer uma coisa espontânea pra você lidar, você vai conseguir? Joga uma terceira bola. Você consegue? Não. Você não consegue. Então, se você tá lidando com coisas demais, não rola.
Por isso que é pra estar num lugar mais vazio, nessa sala vazia, sabe? Onde o espaço para criação é mais permitido. E essa energia que eu falei do 4 de ouros é ainda pior, né? Porque o 4 de ouros é alguém protegendo as quatro moedas de ouro. É segurando mesmo a energia. Se você tá segurando alguma coisa, gente, controlando tudo, quando alguém joga alguma coisa pra você lidar, você vai ter que soltar tudo. Você vai conseguir soltar tudo? Há tempo? Talvez não. Ou você vai querer soltar tudo? Vocês sabem que não, ainda mais quem é muito controlador. Por isso que é importante a gente estar nesse momento meio que de limbo, pra gente estar com as mãos vazias. É igual aquele jogador que tá assim. Aí a bola vem, a bola de 50 quilos, pensa rápido. Você tá com a mão vazia pra segurar, pra saber o que fazer. Ah, tá bom, vou arremessar. Ah, passa. É o pensa rápido. Porque vão acontecer coisas espontâneas que vocês têm que estar com a mão livre pra saber lidar. Pelo menos uma mão. Essa daqui pode estar até ocupada, mas a outra tá assim, ó. Que aí se aparecer uma outra bola, massa. Essa daqui eu consigo pegar. Jogou? Massa, peguei. Pelo menos uma mão, tá? Mas se estiver com tudo ocupado, não dá, gente. Não dá. Então, é um espaço pra espontaneidade, tá? Criança tem essa coisa da espontaneidade. Criança não tem julgamento. Então, uma energia pra isso. A gente não tá nesse momento de criação elástica, de experimentação. Pra isso a gente precisa ser espontâneo. E ouvir o que espontaneamente tá surgindo na gente. Porque isso é o que tá falando. O nosso termômetro, gente, eu sempre falei isso, o nosso termômetro para saber se a gente tá indo de acordo com o nosso Dharma ou não, é o nosso senso de satisfação. Não é alegria. Não é alegria. Presta atenção, é diferente. É satisfação. Porque se eu falo alegria, as pessoas, elas pensam que tem que estar o tempo inteiro felizes. E aí, tá infeliz com um pouquinho, uma coisinha no trabalho, e fala, eu tô no emprego errado. Eu tô no casamento errado. Aí já larga do marido, que é o que tá acontecendo muito com essa espiritualidade tóxica. Muita gente desfazendo casamento, acabando com famílias. A pessoa tem um marido maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas ele não me traz alegria, falta uma pimenta. Porque a pessoa quer alegria, 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 alegria o tempo inteiro. Trabalho é até tranquilo. Mas falta assim uma adrenalina um pouco no trabalho. Não traz alegria, alegria, alegria. Porque eu queria ser, sei lá, sabe, circense. E aí depois vai para um negócio que não paga dinheiro, mas é só alegria, alegria, alegria. E nada é tudo alegria o 100% o tempo todo, não. Por isso que eu chamo a atenção entre alegria e satisfação. Satisfação é aquele pulso que fica pum, 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 pum. Alegria é só... Não, alegria lá em cima o tempo inteiro. Satisfação é uma resignação. Mas não é aquela resignação de... Tá bom, ó céus, ó dia, ó azar, tá bom. Não, é aquela coisa de... Eu tô bem. Realmente eu tô bem. Se acontecer algo ruim, não tem problema, porque é algo que mesmo quando tudo tá ruim, eu ainda aguento, porque aquilo tem um valor maior pra mim. Tem um valor maior pra mim, sabe? O ganho é grande pra mim ainda, sabe? É aquilo que eu falo, inclusive, do meu trabalho que eu faço, né? Gente, cansa pra caramba. Cansa. Tem muita gente que eu atendo de graça, que não pode pagar. Que nem eu falei, tem dias que eu tô exausta, que eu tô isso, tô aquilo, e a pessoa me manda uma mensagem, sei lá, meia-noite, depois de eu ter feito não sei quantos atendimentos. Lu, você pode me atender, não sei o que lá? Sim, porque eu faço por vocação. Porque o ganho pra mim de eu saber que eu tô ajudando uma pessoa é maior. É aquilo que eu falei pra vocês. Propósito, gente, é onde estão os seus valores.
Onde estão os seus valores? Quais são as suas prioridades? No seu dia a dia. E eu sou uma pessoa que desde pequena, eu não faço isso consciente. A pessoa precisa de ajuda, eu já tô lá. Então, assim, até no que eu tô fazendo aqui também é assim. Então, nesse ponto, quando eu vejo alguém precisando de ajuda, é muito difícil pra mim falar não. E isso faz parte do meu trabalho. Ah, Luciana, mas você tem que aprender a falar não. Sim, de vez em quando eu preciso aprender a falar não. Mas aí tá, eles são kármica minha, não sei o que, não sei o que. Mas, nesse ponto, você vê que eu estou no lugar certo. Porque o meu valor é esse. Se tiver uma pessoa ali precisando de ajuda e tal, eu não vou antes falar assim, não, então você antes me paga, né? Sei o quê. Tem muito terapeuta que é assim, gente. Sabe? Por isso que eu falo, onde estão os seus valores? Sabe? É onde você primeiro age, que é ali que está o seu chamado. Eu sempre tive essa coisa de eu até brinco, né, que eu atraio o louco, mas é isso, aonde eu vou, se tem uma pessoa que tem uma sombra ali, eu já tô conversando com ela, e já tô tentando ajudar ela, desde pequena, sempre foi, desde o parquinho, o doidinho da sala era sempre o melhor amigo, sabe? Era assim, gente, era assim. Depois que eu cresci aqui, nossa, é mesmo, né? Então, aquela coisa. E aí você vai vendo aonde você se encaixa. Tem gente que é, sei lá, ser mãe. Já falei, tem gente que ser cozinheiro por quê? Porque gosta de cuidar, de nutrir, de alimentar. Sabe? Tem gente que é, ser, sei lá, organizador, porque adora organizar as coisas. Tem gente que gente, todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo. E todo mundo precisa de algo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue fazer tudo perfeito. E você tem alguma coisa que você faz em você que é natural. E que alguém vai precisar. Que pra você, assim, vem natural. É o que eu falo, gente. Esse povo fala, então, eu tenho um toque. Eu sou super organizado, eu tenho toque. É aquela pessoa que vai no ambiente, tem um quadrozinho, ela já tá assim, arrumando. Tem uma coisinha na mesa, ela empurra pra pôr no lugarzinho. Gente, eu até brinco com essas pessoas. Case comigo. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu preciso de alguém assim na minha vida. Porque eu não tenho o mínimo de organização. E pra essa pessoa isso é natural. Agora, a pessoa precisa, sei lá, escrever um poema. Nossa, eu preciso escrever um poema pra pessoa que eu amo. Gente, eu tô aqui sentada, comendo pipoca. Luciana, eu preciso de um poema em 10 minutos pro meu melhor amigo que acabou de falecer. Eu escrevo em 5 segundos, como se eu conhecesse aquela pessoa com o maior amor da minha vida. Porque pra mim é fácil. Pra mim é fácil. Agora, eu não sei preencher um formulário. Vocês estão entendendo, gente? E às vezes pra você, sei lá, é só um senso só de você abrir a sua casa e receber alguém bem com pão de queijo e um café, que é coisa que tem gente que não consegue. Só de ouvir uma pessoa. É algo que uma pessoa precisa. Isso é um talento que você tem, que é natural seu. Vocês estão entendendo, gente? Isso são propósitos. Eu já falei, propósito não é uma coisa só. Tem a ver, de novo, com seus valores, com o que você prioriza. Às vezes alguém vem pra sua casa, você prioriza alimentar e nutrir. Às vezes é ouvir. Às vezes é alegrar. De novo, chega a pessoa lá triste, é assim, vou fazer um pão de queijo e um café. Isso é nutrir. Às vezes é assim, não, vou só te escutar. Às vezes é assim, não, vamos sair. Vamos fazer compra. Vamos pra um bar. Vamos aqui tocar uma música, vamos alegrar. Vamos assistir um filme. Cada um, gente, tá fazendo de um jeito diferente.
Cada um tem um propósito diferente. Tá trabalhando uma vibração diferente, tocando uma corda diferente. Vocês estão entendendo? É esse tipo de espontaneidade que tá querendo falar com vocês, dessas interações, tá? Como que você interage com a vida. Experimenta o que ele tá falando com vocês. Nesses próximos dias, tá bom? Vai ser muito importante para vocês saberem para que rumo vocês estão moldando vocês, tá? Porque, de novo, o como vai se revelando. O como vai se revelando, tá? Então, nossa, já falei demais. Tinha mais coisa pra eu falar? Devia ter, gente, mas eu falei, esse vídeo vai ser muito espontâneo, se eu for lembrando eu vou falando. Eu vou tirar cartas, tá bom? Vou tirando as cartas aqui, que vão pedindo. Tá me vindo falar, como sempre, né? Prestem muita atenção nos sonhos de vocês. Como sempre, sonhos. Principalmente quando o Mercúrio fica retrógrado, gente, não é nem só Mercúrio fica retrógrado. O Sol tá oposto a Plutão, tá? Mas não é só isso. Netuno com Saturno, conversando com Saturno, durante esse período todinho, ano que vem também, tem muita coisa ativa aí, mas principalmente esse Plutão também tá me vindo. Tem muita coisa de subconsciente sendo ativada, tá? Então os sonhos de vocês falam muito, 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 muito pra vocês o que tá acontecendo. E o que tá me vindo, e isso é canalizado, tá? Prestem atenção, porque muitos dos sonhos de vocês atualmente não estão sendo sonhos, estão sendo projeções astrais. Tá? Mostrando pra vocês, podem ser realidades para as quais vocês querem ir, as quais vocês já tenham vivido, pessoas com quem vocês desejam conviver, irão conviver. Enfim, muito essa coisa de projeção astral. Vocês estão vivendo numa realidade, quando vocês estão fechando os olhos, e aí pode ser dormindo ou em meditação. De novo, essa coisa da sala vazia tá muito grande, gente, esse espaço de sala vazia. Vocês estão indo para uma realidade que é a verdadeira realidade, tá? É onde vocês não estão nem num estado de inconsciência, nem de consciência encarnada. É onde vocês estão ali entre os véus. Nossa, no reino de Anubis. Estão no reino de Anubis. Ai, tá me vindo fazer um vídeo falando de Anubis, tá? E Anubis, gente, ele era o rei do submundo, ele era conhecido como Anpu também, na linguagem antiga. Ele era o rei do submundo porque ele era o filho de Osíris com... gente, qual que é o nome da irmã de Ísis? Era Ísis e... Nossa, me fugiu o nome dela. Que uma representa a serpente subindo, a outra pra baixo. Nossa, eu vou ter que... Nossa, fiquei tonta agora. Tá, é porque não é pra eu falar. É pra eu deixar pro vídeo dele. Mas enfim. É porque Anubis Tá, é só pra eu falar isso. Ele representa as 42 virtudes de Maat. Bom? Então é onde a gente vai pro plano das virtudes. Por isso que a gente encontra as coisas ali. Nossa, tá, eu já tô, tá bom. Muito obrigada. Eu já tô começando a viajar muito e ficando muito filosófica. É pra parar. Deixa pro vídeo que eu vou falar de Anubis. Nossa, gente, tinha que ser, né?
Carta que saiu para a gente despertar. Nossa, engraçado, eu falei a serpente que sobe, a serpente que desce. Porque me veio as irmãs, né? Gente, qual que era o nome? Tá, não é pra eu lembrar, tá bom. E eu falei dos movimentos assim, né? E olha quem que sai. A pele de cobra. Informação, segredos, linguagem corporal e sentido. Exatamente, gente. É isso que é pra gente ouvir e despertar. A magia tá vindo daqui, ó. Informações, segredos que estão vindo dessas dualidades para serem integradas. É essa a magia que eu tirei desse oráculo da magia aqui do corvo, tá? É a magia que tá querendo surgir e que tá querendo ser integrada. Da pele da cobra, pro renascimento, tá? Existem coisas que querem ser reveladas, informações, segredos, para que tudo se integre, tá? Para que tudo se integre. Ouçam os seus sentidos. Eu vou tirar um oráculo dos sonhos, que eu tava falando de sonho. Quanta energia! E é engraçado que todas as cartas... Nossa, o Jatobá até assustou. Ô, neném! Nossa, gente, depois eu recolho, porque ficou uma bagunça aqui. Mas é engraçado. Todas as cartas, elas explodiram. Vocês viram, né? Ai, eu recolho depois, gente, porque senão vou levar choque. Porque caiu no meio de rede elétrica aqui, Jesus Cristo. Todas as cartas, elas caíram... Nossa senhora, tem poeira. Tá. Todas as cartas, elas caíram assim, ó. Não tô brincando, gente. Todas as cartas caíram assim, ó. Ah, tira essas poeiras. Caíram assim, ó. Todas. Não, pra não falar que eu tô mentindo. Todas as que eu peguei, pelo menos, né, por enquanto. Ah, fica caindo. Tem um monte aqui caída jogada. Mas todas caíram assim, ó. A parte de trás. Tá. Todas. A única que caiu pra cima. A única que caiu pra cima. E caiu em cima da mesa. Porque todas as outras caíram, que nem eu falei. Escondida, rede elétrica, poeiras, enfim. Prepare-se. Algo está nascendo, gente. Preparar, porque algo está nascendo. Algo está prestes para eclodir, mas ainda está sendo preparado. Está em formação dentro do ovo. E é um sol que me vem, tá? De novo, é o espírito de vocês. Que quando nascer, gente, vai ser, de novo, algo novo. É a explosão. E que nem eu falei, esse oráculo eu tiro pra ver os sonhos, né? O que tá pra nascer, gente... Tá falando... Ai, depois eu continuo recolhendo. Tá uma bagunça. O que tá pra nascer... Se vocês querem alguma dica... Tá falando com vocês ali nos sonhos. E não é tá falando nos sonhos. Se vocês querem ter acesso e moldar alguma coisa ainda... Prepare isso ali no inconsciente, no mundo dos sonhos. Sonhe mesmo, gente. Sonhe. Sonhe acordado. Sabe? Interaja no sonho de vocês. Tem dicas ali acontecendo muito, muito fortes. Tá? Nossa, gente, Deus me ajude depois pra arrumar essas cartas. Vocês viram o tanto de energia. E quando sair vai ser pá! Porque vocês viram a energia, né? E agora, oráculo dos criadores. Né? Já falou que tem um negócio aqui de criar tão grande. E tá me vindo que são várias coisas, tá? Não é uma coisa só. Tem uma que vai ser bem grande.
que vai ser a somatória de várias coisas, porque o que tá me vindo não é só porque foram várias cartas. Porque me veio, gente, não sei porquê. Me veio uma coisa de eclodir. Eclodir. Aí eu levantei poeira. E me veio muito ovas. Não veio ovo, veio ovas. E ovas, geralmente, quem coloca, né, é réptil. Réptil, anfíbio, enfim, peixe, essas coisas. E a ova, ela eclode, ela vai fazer assim. Então, primeiro, eles colocam milhares, né? Centenas de milhares. E elas vão eclodindo, igual uma pipoca. E elas precisam de um tempo para desenvolver. Tem isso também. Quando eclode, não nasce o bichinho inteiro. Tá me vindo tipo girino, sabe? Nasce o girino, eclode o ovinho, aí nasce o girino. É igual uns peixes, sempre nasce uma coisinha esquisita e depois é que vai crescendo e se formando. Então são pequenas coisas que não vão... Eu acho que eu já mencionei isso pra vocês em vídeos passados. Não vai ser uma coisa mega que vocês... Nossa, uau, não. São coisas que vão acontecendo aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E depois de um tempo vocês vão olhar pra trás e vão falar assim, nossa, olha como minha vida mudou. Não vai ser tipo Mega Sena, não. São pop, 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 pop. Pequenas coisas. Mas que a soma é gigantesca. A soma é um cardume. E que cada uma vai explodir no tempo certo. Vai eclodir. Por isso que me vem eclodir no tempo certo. E precisa, né, da temperatura perfeita, do tempo de choque perfeito, das condições perfeitas, enfim. Tá? Porque tem várias coisas. Que nem eu falei, é a planta baixa da vida de vocês. Então tem vários cômodos, tem várias coisinhas. Não é uma coisa só. Não é a casa inteira. É como se cada cômodo fosse sendo erguido, assim, pá, 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 pá. Não é a casa de uma vez. Sabe? Espero que esteja fazendo sentido, gente. Vamos lá. Tiradores sagrados. O que é essa carta aqui? Pera aí. Que eu nunca... Engraçado, muito número 2. Saiu o número 20 com as cobras. Essa carta aqui é a número 2. Então, muito essa coisa de integração. Muito, muito, muito. Tá. É que eu queria ver uma coisa aqui. Overrate your intuition. Essa carta, gente, fala muito de ouvir a sua intuição. Repara que parece uma bola de cristal com um olho. Ouça a sua intuição, gente. De novo essa coisa de ouvir o silêncio, ouvir o silêncio, ouvir o silêncio, ouvir o subconsciente. A sua intuição está gritando com vocês. E de novo, essa comunicação do real com o irreal, essa coisa de espelho, dualidade, por quê? 20, 02, números espelhados, cobras espelhadas, tudo espelhado, gente. Essa integração, essa dualidade está muito forte. O visível e o invisível estão se comunicando
muito, muito. Tá tudo sendo integrado. E é importante vocês ouvirem. E como tá sendo integrado, é importante olharem com o olho que não é esse aqui, né? Com o olho que é do outro plano. É integrar esse olho também. Para esse sentido. Trazer esse terceiro sentido, né? Para o seu uso de dia a dia mesmo. Você não usa esses dois pro dia a dia? Então traz essa realidade. Ai, gente, tá. Eu vou procurar o nome dessa deusa. Tá me faltando. Neftis. O que acontece? Neftis era irmã de Ísis, né? E Neftis ela governava o submundo. Ísis tem a ver com a subida energética, tá? É o feminino, é a energia feminina que te permite ascender. É a energia feminina que te permite. Por isso que Ísis é a intuição. É a energia feminina que te permite se conectar com o espiritual. É por isso que Ísis é a mulher de Osíris. Porque Osíris é o lado espiritual. Por isso que eles são um casal. Porque ela te permite se conectar com ele. Só que Neftis era a esposa de Set. Neftis, ela é ligada ao mundo terreno. Neftis é a serpente que desce. É a intuição feminina que vem do céu para a terra. Então Ísis vai da terra para o céu, e Neftis é que desce do céu para a terra. E por que ela é do reino dos mortos, né? Por isso porque tudo que vem do céu para a terra é finito, precisa morrer. Então é uma intuição que vem do plano espiritual e é para ser usada aqui. É para ser contida e usada aqui. Por isso que as duas irmãs, elas se espelham, inclusive, né? O que troca é só a coroa. E por causa disso, Osíris, que nem eu falei, Anubis era filho de Osíris com Neftis e não com Ísis. Porque Horus era filho de Ísis com Osíris, né? Igual eu falei naquele vídeo. E Anubis era filho de Osíris com Neftis, porque Osíris ele foi intoxicado uma vez, né? E confundiu Neftis com Ísis. E aí ele se deita com ela e ela gera um filho, que é Anubis. Só que assim como Horus, como ele é filho de Osíris, que é o espírito, né? Ele não é desvirtuado, pelo contrário, ele é virtuoso, porque ele é ligado ao espírito. Só que ele é ligado ao espírito no subconsciente, né? Por isso que Anubis é quem guia os mortos, né? As pessoas depois que morrem. Anubis é o responsável por, dado o fim da vida, que é essa energia de Neftis, né? Quando a energia acaba, ele pega você e te conduz até a energia de volta, né? Até a energia do Pai, até a energia do Espírito. Na verdade, ele te conduz até o tribunal de Osíris. Porque ele representa, você tem que passar pelos crivos de Anubis, né? Por isso que ele é o guardião do portal da morte. E ele tem, que nem eu falei, ele representa as 42 virtudes de Maat. É ele que te leva até a pena de Maat para ser julgado, né? Enquanto o Thoth, que tem as regras ali, vai anotando, enfim. Um dia eu faço o vídeo, gente. Mas por isso que Anubis
ele representa também virtudes, tá? Empregadas no na energia não vista, tá? De novo, no subconsciente, na intuição. Então essa integração, gente. Isis, Neftis, Horus, Anubis, Osíris, Seta, tudo muito... E é engraçado, né? Que eu tô falando deles o tempo inteiro nos últimos vídeos. E eu já falei pra vocês, os egípcios, eles são muito ligados aos sirianos. E eu tô falando o tempo inteiro de portal siriano, portal siriano, portal siriano. E os últimos vídeos eu tô falando direto de mitologia egípcia, né? Eles estão muito presentes, gente, orientando a gente pra passar por esse portal. Mas demais. E que nem eu falei, né? Quem orienta para passar pelo Duat, né? Que é esse julgamento para passar pelo portal Anubis. Então, é muito importante a gente ter noção dos nossos valores. Se a gente tem essas virtudes bem definidas dentro da gente, para passar por esse portal siriano, para ir para a nova fase. Senão a gente tem que repetir os karmas. Tá muito forte essa coisa da gente integrar nossos valores, tá? Luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Anubis está muito presente aqui. Integração de valor. Nossa, é tão presente que eu tô mexendo aqui na carta e minha mão tá tremendo, assim, à esquerda. Muito importante essa coisa dos valores. Por isso, ouçam, gente. Ouçam. Informação, segredos. Anubis tem a ver com segredos. Anubis era muito misterioso. Por isso que depois que chegou o cristianismo, esse tanto de coisa, né, sempre foi ligado a mal. E aí vieram com essas coisas, é porque ele é ligado ao chacal que comia os cadáveres, por isso que é ligado à morte. Tem nada a ver com isso, gente, nada a ver, tá? Eu começo a distorcer as coisas. Não, depois esse aqui, tá? Hafiz. Vamos de Hafiz. Eu queria esse vídeo tão curto. Nunca é curto, né? Tudo bem. Era pra ser espontâneo, tô dizendo que estão me mandando. Já vou? Retreat. Descanse. Retiro. Para construir o seu castelo nas nuvens. E o cisne, que eu sempre falo que é uma ascensão espiritual, né? O símbolo de ascensão espiritual. Eu vou ler para vocês essa carta. Que essa carta fala de descanso, gente. Descanso. De novo, essa coisa de descansar. Ele tem um poema, né? Que ele fala. Eu não vou ler o poema porque é difícil ficar traduzindo. Aliás, eu vou ler em inglês, tá, gente? Mas eu não vou traduzir aqui, não. Quem quiser em inglês, fique à vontade. Alone in the desert, alone in the woods, alone in the hills, so help me to see more who we are, and to sing so charmingly the heavens set in my palm. Agora é hora de se retirar, né? De descansar de um argumento, de uma crença limitante que não te serve mais, de um sonho que já morreu, ou até do mundo barulhento. Crie um espaço seguro para você descansar. Cesse todo o esforço. Saia de perto de qualquer coisa que mantenha o seu poder refém nesse momento.
e procure abrigo para o seu senso de pertencimento que cresce a cada dia. Imagine, mantre, descanse, faça nada. E quando você se permitir deixar ir o que não mais serve para você, você verá mais claramente quem você é de verdade e quais os próximos passos estão alinhados com o seu bem maior. Exatamente, gente, essa coisa dos valores. E se preparar. Gente, minha unha tá um terror, né? Parece que foi roída por um crocodilo. Tá complicada a situação aqui. Então é isso. É isso. Descansar. De novo, essa coisa do descanso. E até lembra essa carta, né? Um pouco. Se preparar dentro do ovo. Inclusive, gente, me vem esse início de agosto, né? Me vem muito uma energia de leveza também. Até essa coisa dos ataques espirituais vão dar uma cessada. Não é pra baixar a guarda. Não é pra baixar a guarda. Mas vai dar uma cessada, tá? De novo, continue tendo cuidado com as interações que vocês têm. Porque isso vai ser importante de agora pra frente sempre. Mas principalmente nesse momento de criação. E outra coisa, vou refrisar aquilo que eu tô falando em todos os vídeos, mas importante. Se vocês têm ideia de alguma coisa, querem criar algo novo, algum projeto, não fiquem falando e dividindo com os outros, a não ser que você confie muito naquela pessoa, tá? E mesmo assim, pense 20, 30 vezes. Por quê? De novo, essa coisa dos ataques espirituais estão fortes, tá? As pessoas estão com energia baixa. E por mais que às vezes as pessoas tenham, eu tô olhando pra ver se tem carta ali enquanto eu falo, pra eu ir arrumando. Porque vai ser um pesadelo eu arrumar isso. Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, tá cheio de coleguinhas miasmáticos, digamos assim, que estão ouvindo, tá? E estão querendo aprontar. Então, e não é só isso, gente, é aquilo que eu também sempre falo. Tudo é energia. Se tem um negócio que ainda não veio à vida, tá? A partir do momento que ele ainda não está criado, chocado, saído do ovo, eclodido, quando você fala e coloca ele pra fora, só tira do plano das ideias e traz pro plano físico, mas vocalmente, você já tira uma energia e transforma em onda. Só que sem ser física. Então você já tira 100% daquela energia e deixa 99%. E aí se tem alguma interferência energética, aquele 99 já vira 95. Isso sendo legal, né? Porque aquele 95 pode ser até menos. Pode, sei lá, baixar para 80. Então, um negócio que podia ter um potencial alto já começa se manifestando cada vez com menos energia. Então, cuidado, tá? Não é legal ficar dividindo coisas que você quer muito criar. Principalmente em momentos como agora, tá? Principalmente em momentos como agora. É chato falar isso, mas eu realmente acredito nisso, tá? E aí, falando disso, vou tirar um oráculo da abundância, que eu quase não tiro aqui pra vocês, porque ele é bem fininho, bem pequenininho. Eu gosto muito dele, mas, gente, esse aqui foi um dos oráculos mais enganação de todos os tempos. Eu vou te falar por quê. Não é que ele é enganação, ele foi baratinho. Mas essa coisa da Receita Federal Brasileira, né? Eu paguei de imposto nesse oráculo, porque ele é independente. Eu comprei pela Etsy americana. Sem brincadeira. Eu paguei, acho que $10, 10, $12 nesse oráculo. Ou foi $14, uma coisa assim.
Sabe quanto que eu paguei de imposto? Já saiu a carta. Sabe quanto que eu paguei de imposto nesse oráculo? Só de imposto, mais shipping, não sei o que lá. $40. 40 dólares. Ou foi 42, uma coisa assim. Eu paguei quase 5 vezes pro governo brasileiro pra eu ganhar isso aqui. Eu podia ter comprado 5 oráculos com o que eu paguei pro governo pra ter isso aqui. Eu sou meio revoltada por causa disso. Quem ficou abundante foi o governo brasileiro, né? E é super simples, olha. Vem num envelopinho, não é nem caixa fechada. Eu não sei de onde eles tiram esse preço. Enfim. Paixão. Viva sua paixão colocando o que você ama no centro da sua vida. Exatamente, gente, é aquilo que eu falei. Começar a ouvir os seus valores. Priorizar o seu senso de satisfação. Você tá satisfeito? Massa. Massa. Inclusive é uma coisa que eu falei, né? Um dos planetas que estão fazendo aspectos bonitos, dos planetas anões. A gente tem Cupido. Fazendo Cupido em Leão, fazendo trígono com Eris. Eris em Ares. E esse Eris em Ares está conjunto com Quiron. E vai ficar muito tempo assim. Muito, porque de novo, planetas lentos. Então, gente, isso vai ser importantíssimo para nossa cura. E não só nossa cura. Porque Eris é um planeta muito bonito. Eu sempre fico emocionada falando de Eris. Eris é um planeta muito bipolar. Muito intenso. Eu gosto muito de Eris. Porque Eris é aquela coisa que ame-a ou deixa, sabe? Inclusive eu vou chamar ela de Eris Xena. Eu já falei de Eris Xena aqui umas vezes pra vocês, eu não vou entrar em detalhe. Mas assim, uma coisa que Eris faz é pegar aquela sombra que te dói muito, sabe? Que se você fica na sombra, você fica projetando ela em todo mundo, tá? Ainda mais quando ela tá conjunta com Quiron. É aquela coisa que, tipo assim, mais te incomoda, onde você mais se sente inadequado, que sempre te incomodou, você fica projetando em todo mundo. Mas, quando você resolve aquilo em você resolve ajudar a humanidade, aquilo se torna uma missão na sua vida. Você fala assim, não vou deixar isso aqui me incomodar mais, não. E não só eu resolvo isso em mim, mas eu vou ajudar as pessoas a resolverem isso nelas. Eu vou fazer isso uma missão na minha vida. Só que essa missão, ainda que nem eu falei, conversando com esse Cupido, ela se torna uma missão em que nada te para. É uma vocação, você faz por amor. E é um amor muito platônico, sabe? No sentido de, mesmo que eu tenha que enfrentar coisas que tenham consequências que pareçam ruins, mas vale a pena, sabe? Porque tem algo maior por trás. É uma paixão que vem da alma, sabe? É uma paixão que vem da alma. Então tem uma energia muito bonita, de novo, muito bonita de planetas anões falando com a gente. É um despertar muito bonito acontecendo, sabe? De novo essa energia de dualidade. A gente tá perdendo uma inocência e ao mesmo tempo ganhando. Eu fiquei emocionada com isso. A gente tá ganhando de volta essa inocência de viver no sentido de viver pelo chakra do coração. De acreditar que é possível viver assim. Num mundo amável. Ponto. Num mundo amável, sabe? Recuperar essa inocência de novo, da criança, da espontaneidade, onde a gente não precisa sofrer tanto. Acreditar no amor mesmo, de verdade. Mas perdendo a inocência no sentido de ver as coisas com mais clareza, sabe? Tirar esse véu das mentiras que venderam pra gente de não pode ser assim, não pode ser sátira. Não.
Não pode é quem fala isso, não pode é você, não pode é aquela coisa, não pode... perder a inocência de certas coisas da vida, sabe? Certas mentiras. Até que a gente contava pra gente mesmo, sabe? Enfim. Tá, esse aqui por último, tá bom. Nossa, eu tô ficando tonta. Quando eu fico tonta, é porque eu tô canalizando muito. Tá. Então, vamos lá. Acabei de falar. Ai, quando eu tava embaralhando. Amor. E esse oráculo eu tiro pra gente ver sob qual prisma a gente tem... Tanto que ele chama oráculo prisma, né? Sob qual prisma a gente tem que começar a ver as coisas. Amor. Amor. Não preciso falar nada. Tá tão linda a mesa aqui, né? Porque não dá pra mostrar pra vocês. Mas tá bonita pela forma como eu organizei. E as cores também estão bem bonitas. Tem muito rosa, que é o coração. Verde, que é o coração. E azul claro, que é o laríngeo. Então, gente, a gente expressar o que tem no nosso coração mesmo. E acabou. E acabou. Essa coisa da troca. É a troca ser genuína e verdadeira do que a gente tem dentro da gente. E é engraçado que o tarô que eu peguei, que é esse aqui, ó, que eu amo, rosa e verde, que é a canção do espírito, Spirit Song. Eu nem sabia que ia sair tudo isso, né? Que é o que eu falei, ia ser bem espontâneo. Só peguei os decks que pediram pra eu trazer. Conselhos, já saiu a primeira carta enquanto eu tava embaralhando. Amei. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro não, desculpa, o rei, né? Rei de Copas. O mestre, sempre falo, é o mestre da inteligência emocional. É isso que é pra gente começar a ter. E é isso que é pra gente trabalhar essa semana. Por isso que é a gente saber ouvir. E aqui tá escrito, né? Harmonia e integridade. É mostrar a gente que a gente sabe muito bem quem a gente é emocionalmente. Tá me vindo a palavra em inglês composure. É a gente ter compostura emocional de agora pra frente. E demonstrar isso. O Rei de Copas, ele tem a maestria sobre o coração, sobre as emoções. E os relacionamentos também, né? Porque Copas é emoção e relacionamento, é essa troca. Olha que lindo. Então, mas tá mandando eu tirar 5. Então tiramos uma. Virou 2 aqui. Ah, gente, que lindo, amei. Logo depois do Rei de Copas. Os amantes. E nesse deck ele chama amor, love. E aqui não só pra mim me fala amor, né? Mas os amantes tem a ver com escolhas também. A gente escolher, gente, de acordo com o coração. E com amor, né? E aqui eu acho legal que tá escrito também, não só escolha, mas confiança. É confiar. Confiar no que os nossos sentimentos estão falando. Confiar no que a gente ama. No que as nossas emoções estão falando pra gente. E aqui tá me vindo como são 2 lobos. Confiar em quem a gente decide andar com a gente, sabe? E cuidar, lobo cuida uns dos outros na matilha, né? Cuidar de quem a gente ama e do que a gente ama. E aqui tem uma lua, né? Então é ouvir também essa coisa da intuição, tá? Na hora de fazer as escolhas. De novo, ouvir o coração.
Pajem de espadas. E aqui é um guaxinim, achei lindo. Pajem de espadas, gente, tá até escrito aqui, exploração e descoberta, mas o pajem de espadas, ele vai atrás da verdade, não interessa o quê. E o guaxinim, ele é muito curioso, e não só isso, eu sempre falo, o guaxinim, ele me lembra luz e sombra. Então é você ter a curiosidade de ver a verdade, não interessa se seja luz ou sombra, e integrar ela em você. É descobrir, é explorar e descobrir toda a verdade que está sobre tudo. O que aquilo está querendo te mostrar? Para você integrar. E sem julgamento. Sem julgamento. Tá? É ser um curioso a respeito de você mesmo. Não esconder mais nada de você. A verdade precisa ser revelada. E ponto. Ter curiosidade acerca de si próprio. Tá? Justamente para atingir esse discernimento, essa maturidade emocional e para poder fazer boas escolhas. 7 de espadas. De espadas não. Feathers é espadas. Preparação e resourcefulness é você ser bom com seus recursos. O 7 de espadas geralmente é associado com autossabotagem, mas aqui, ainda mais sendo o guepardo, tá? A autossabotagem é a parte de sombra. Mas a parte de luz dessa carta, que é como eu tô interpretando, é você ser estratégico, é saber usar a sua energia, a sua mente, a sua consciência, ainda mais porque é espada de forma estratégica de agora pra frente. Por isso que é preparação e saber lidar com seus recursos. É não gastar energia à toa mais. O guepardo, eu acho muito bem escolhido o guepardo para essa carta. Essa coisa de ser estratégica. Porque o guepardo, ele é um felino que ele é extremamente rápido, mas ele não tem muita estamina. Então o que ele faz? Ele chega bem perto da presa, bem silencioso, e ele vai num bote só para poder pegar. Porque ele sabe que se ele precisar perseguir durante muito tempo, ele não consegue. Então ele pula igual uma mola e vai, mas ele preparou tudo. Então essa coisa da estratégia a respeito da sua energia, como você gasta a sua energia. De novo, essa coisa das interações, das escolhas, de como você se engaja emocionalmente com as coisas. Você ser estratégico, não é perder mais tempo, gente. Não é perder mais tempo, tá? Com o que não interessa. Mas, de novo, para isso você precisa se conhecer. Saber os seus valores, tá? Se ouvir, saber fazer escolhas. Já voou. E voaram 2. Eu queria só... Ai, amei. Porque saiu o 6... Ai, agora eu entendi porque saíram juntas. 6 de copas. Sol em escorpião, né? Sentimento e alegria. 6 de copas, gente, é a carta da nostalgia. Mas eu sempre chamo 6 de copas pra mim é encontro das almas. Então, é essa coisa de você encontrar as pessoas fatídicas, kármicas, que estarão com você na sua vida. Tá? Ainda mais nesse jogo aqui. As pessoas certas entrando na sua vida. As pessoas que estão com você estão ali por um motivo. Tá? É uma carta muito... Tanto que as lontras, né? São uma família muito amorosa. E atrás saiu escondida a temperança. Ai, que susto. Achei que a Zuzu tava chorando. Batendo na porta, mas não tá não. A temperança. Por que que eu gostei de ter saído escondida a temperança atrás? Pra vocês não... Aí saiu. Equilíbrio e harmonia. Jatobá tava querendo se jogar da cama. Tive que ajudar. Por que que eu gostei, gente? Porque Fiquei até distraída, desculpa. A temperança é uma carta que fala... Tá até escrito. Equilíbrio e harmonia. E qual que é a palavra que tá no Rei de Copas também? Harmonia. É a mesma palavra. Tá? Então são pessoas
que vão aparecer para te ajudar a criar esse senso de equilíbrio e harmonia. Porém, contudo, todavia, lembra que eu falei, são pessoas kármicas que vão aparecer. 6 de copas, tá? E a zebra, ela é um animal que sempre me lembra que ele é muito único, tá? Inclusive as listras das zebras, elas são igual uma impressão digital, cada uma tem a sua própria. Mas a zebra é bem esquisitinha, é um bicho bem esquisitinho também. Então é importante vocês terem muita noção dessa luz e da sombra, inclusive essa coisa do branco e do preto, tá? De quem vocês são. Por isso é importante essa exploração de quem vocês são, para usar bem a energia de vocês, tá? Para vocês saberem fazer essas escolhas, com quem vocês andam, essa coisa dos lobos repetindo aqui as lontras. Por quê? Se vocês não souberem saber escutar vocês mesmos, saberem quem vocês são, para fazer essas escolhas, vocês não vão ter o equilíbrio, a temperança, de fazer a escolha certa. E aí vocês vão escolher as pessoas que, ao contrário, entram na vida de vocês para desestabilizar vocês. E para continuar aprendendo lições kármicas, tá? Então, em vez de entrar para um ciclo onde é mais tranquilo as coisas, vocês vão entrar num ciclo onde as coisas se repetem para aprenderem lições, tá? Mas, de novo, tudo é aprendizado. Tá tudo ali para aprender alguma coisa. Por isso que é importante vocês começarem a se ouvir desde já, tá? Desde já. Para integrar as energias desde já. Ainda mais que a temperança me lembra muito essa energia de alquimia, sabe? De junção, de novo, alquimia. Apesar de não ter saído a carta do julgamento, tem uma energia meio... meio do julgamento no sentido de não querer repetir karmas. Não querer repetir karmas. Sabe? Eu acho que não saiu porque tem coisas que não tem como voltar para aparecer. Vocês mudaram de linha do tempo, isso é inevitável, tá? Isso é inevitável. Mas certas coisas podem ainda aparecer para trazer um desequilíbrio caso vocês ainda não tenham integrado algumas partes. Podem aparecer como lições, dependendo. Justamente para ativar essa descoberta de luz e sombra. E no fundo do deck a gente tem... Eu falei, apesar de o julgamento. E qual a carta que tá no fundo do deck? O julgamento, gente. E o julgamento aqui se chama despertar. Gente, eu não brinco. Despertar. E é um pavão. Renovação e iluminação. Elele, entidades. Porque é isso que está acontecendo. É um momento de renascer mesmo, de virar a página. Só que, de novo, não é muito um julgar. É um renascimento mesmo, é um acordar. É mostrar suas cores. See your true colors shining through. Nossa, minha garganta tá um lixo. Não é assim a letra? Na, 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 true colors, that's what I'm... Ah, não sei a letra, gente, mas eu acho que é isso. See your true colors shining through. É isso, mostrar suas verdadeiras cores.
Nossa, gente, fiquei chocada agora que o fundo do deck era um julgamento. Ai, ai, ai. Mas é isso, tá? É isso. E vocês muito entregues emocionalmente e vulneráveis, mas sem... É uma entrega e uma vulnerabilidade, mas... É uma vulnerabilidade e uma inocência, mas... Sem ser indefesa, sabe? Sem ser indefesa. Justamente por causa desse guepardo aqui. Todos os outros bichinhos são bonitinhos, de troca e tal, mas a carta da estratégia é o único animal que sabe defender. E rápido. É um animal que sabe defender e rápido. É assim, ó. Tô aqui, vulnerável, tarara, tarara, mas não tenta nada. Que eu já aprendi a lição. É aquilo que eu falei, né? Que me lembra muito o planeta... O planeta não. Astrea. Que, se eu não me engano, tá em Sagitário. Deixa eu abrir. Tá em Sagitário. Que é isso, né? É isso. Esse ganho da inocência de volta, ao mesmo tempo que perde essa inocência a respeito de várias coisas ao mesmo tempo. Espero que esteja fazendo sentido, tá, gente? Nossa, eu tô amando esse portal. Gente, eu tô amando 2025. Eu sei que tem gente que tá odiando esse ano, mas eu tô amando. É tudo que eu esperava desse ano. Parece que eu esperei minha vida inteira por esse ano. Ai, tô igual aquele jogador no banco de reserva que tava assim, tava esperando chegar 2025. É meio que isso. E agora, uma última cartinha. Falando de iluminados, iluminação, descoberta. Veja as novas oportunidades. Veja não, né? Encontre novas oportunidades. Quando elas aparecerem, saiba vê-las. Vê-las, ouvi-las. Que elas vão se mostrar pra vocês. Se não é aquilo que eu falei. Saiba ver onde ninguém tá vendo. Essa coisa da estratégia. Pra você tá igual o guepardo, preparado pra pular a qualquer momento. A hora que o bichinho passar na sua frente. Tá? Com muito amor e muita paixão. Gente, amei. E aí eu fui guardar esse deck e aí saiu essa carta. Lua cheia. Proteja sua energia e segure próximo de você as estrelas. Ou seja, de novo aquela coisa que eu falei. Não fica falando nada pra ninguém. Então, um lembrete, porque eu ia guardar esse deck, então aquele lembrete de não fique espalhando, gente, não fique espalhando, não fique espalhando, não fique espalhando. Tá? E aí, saindo também essa carta da lua cheia, me vem cara, me vem um eclipse. O eclipse é muito importante, dia 7 de setembro. Mas não é só o eclipse. Luas cheias são muito importantes para vocês terem esses momentos de clareza
respeito de vocês mesmos, dessas integrações, como essas integrações estão indo, tá? Como esse despertar tá acontecendo durante as luas cheias, ainda mais que aqui parece que tem uma lua cheia, né? Durante essas luas cheias isso se revela muito, muito pra vocês. Até aqui, né, apesar de aqui parecer um sol, também lembra muito uma lua cheia. Mas que tem bolinhas, ó, igual uma lua. Durante a lua cheia, gente, a intuição de vocês fala muito alto. Então, se tiver sonho, se vocês quiserem meditar, quem gosta dessa coisa de meditar, manifestação, fazer pensamentos, presta atenção em tudo que vem em lua cheia pra vocês. A próxima que a gente vai ter, eu tô gravando isso inclusive na lua nova de Leão. Então a próxima que a gente vai ter vai ser daqui a 15 dias. Deixa eu ver aqui na efemérides, que eu não sei nem que dia que a gente tá hoje. A próxima vai ser... Ai, Luciana. Deixa eu pôr agosto. A próxima vai ser dia 9 de agosto, em Aquário, tá? Dia 9 de agosto, em Aquário. E aí depois a outra vai ser já 7 de setembro, o eclipse. Então sigam as luas novas, tá? Luas novas não, desculpa, lua cheia. Tá. Engraçado que eu falei, sigam a lua nova. E aí me baixou um download. Aí eu falei, a lua nova não, a lua cheia. Eu olhei pra carta das cobras fazendo assim. E aí me veio um download aqui. Porque o que que acontece, gente? A maioria das pessoas, durante a lua nova, a energia delas fica mais baixinha, porque é uma lua de plantio. E durante a lua cheia, as pessoas estão com a energia mais pra cima, mais aberta. Vocês vão ser ao contrário. Durante a lua nova, é quando vocês vão ter uma energia mais... Tá me vindo a palavra fresca. Vocês vão se sentir mais energizados. Não é que vocês vão... Me vem que vocês vão... Essa parte da espontaneidade, vocês vão se sentir mais energizados. Vai ter mais energia pra fazer as coisas, sabe? Que é o contrário das outras pessoas. Funciona ao contrário a energia com vocês. Porque vocês estão contra o fluxo, tá me vindo? Vocês estão contra o fluxo. No bom sentido, vocês estão à frente do fluxo. Liderando o fluxo. E durante a lua cheia, que é quando as pessoas estão assim, sabe? Mais abertas, é quando vocês vão estar com a energia mais baixa.
Porque é justamente para vocês terem mais download. Que é justamente para vocês ficarem mais introspectivos, para terem mais informação a respeito de vocês. E não ficarem tão pro mundo. Então tem um movimento inverso acontecendo. E tem um movimento inverso acontecendo que é para vocês cruzarem caminho com algumas pessoas. Cruzarem caminho com algumas pessoas. Que ou ainda precisam despertar, ou já estão despertas e precisam cruzar com vocês na vida. E é por isso que vocês precisam também manter a energia de vocês de criação. Nem pra falar tá me vindo falar a palavra, sabe? Justamente porque tem coisa encontrando vocês de frente. E se não for coisa positiva, bate de frente. Vocês entenderam? E é por isso que a intuição tem que ficar atenta também. Porque como vocês estão indo contra o fluxo, vocês vão ver coisas que as pessoas não veem, as oportunidades. Vocês vão dar de cara. Por isso que vocês têm que estar com a mão livre pra pegar. Um tanto de coisa. Tá. Últimas cartas. Engraçado, agora eu tô entendendo porque que todos os decks pediram pra vir. Não caiu nenhuma, caíram várias, eu quero só uma. Você, tá. Ai, que lindo! É porque esse deck é só de cachorrinho, aí eu acho todos lindos. E me vinha esse negócio engraçado, eu falei muito dessa coisa de companheirismo, né, de companhias. Número 2, como é que fala? Trocas. E aí vai e me sai. E aí eu trouxe o deck de cães, né, que é essa coisa de companheiro. O Corgi. E o Corgi é ligado à teimosia. Eu não falei que vocês estão indo contra o fluxo? Vocês estão teimando numa energia que a maioria das pessoas não estão, gente. E é pra continuar, tá? É pra continuar. Tá difícil, tá cansativo. É pra continuar. Esse é o poder de vocês. É a resiliência. Não desistir. Não cansar. Porque isso tá trazendo movimento pro mundo, tá? Corgi. Teimosia. A sua força de vontade faz você ser uma pessoa determinada. E você... e as suas decisões, né? São inquebráveis. É impossível te dissuadir de alguma coisa. Exatamente, gente. Tira print pra ler, que é difícil traduzir. É impossível dissuadir vocês do caminho de vocês agora. Exatamente. Não saiam do caminho de vocês. Tenham convicção dos valores de vocês. Essa coisa do cerne de vocês está formado muito forte. Ai, qual que é a palavra, gente? Nossa, tá me vindo tanto download. Mas é pra eu parar o vídeo aqui. Não é pra eu ficar falando mais, não. Mas, enfim. Dessa autonomia espiritual de vocês. Tá? Essa autonomia espiritual de vocês. Tá sendo formada. Essa certeza espiritual de quem vocês são, cada vez mais. O que vocês valorizam, o que vocês não valorizam, o que vocês vão... O que vocês não abrem mão mais, o que vocês não se curvam mais, o que vocês não aceitam mais,
E o que vocês querem de agora pra frente. O que vocês vibram. Tá sendo essencial, tá? Sendo essencial. Essa coisa de não preciso da aprovação de ninguém. Só de mim mesmo, tá? E não no sentido de ser babaca, de não sei o que lá, e aí eu não convivo mais com a sociedade. Não. Tem coisas que eu tô aberta a negociar pra conviver em sociedade, mas tem coisas que não dá. Não dá pra aceitar mais. Né? Então é isso, tá? Então é isso. Gente, muito obrigada por assistirem mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau.